Boa tarde, pessoal. Vamos começar? O Adelar comentou comigo será que não era melhor a gente fazer um intervalinho um pouco menor entre essa e a última aula hoje, sabe? Daqui a pouco a gente vai até umas 4 e pouco, dá 1 hora e retorna, começa às 5. Mas vamos ver como é que termina aqui hoje. Agora depois a gente vê, para não ter que ir para casa, ficar muito tempo em casa e voltar. Mas daí a gente conversa melhor no final, tá bom? Beleza? Então tá bom então. Então vamos começar então. Partiu. Vamos só ligar aqui o bicho, ver se ele funciona. Olha aí. Cheguei então de São Paulo alguns anos atrás para cursar a Universidade de Caxias do Sul. Fiz o curso de Publicidade e Propaganda, curso Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda. Durante o meu curso eu comecei uma empresa chamada CIS Comunicação, uma agência de publicidade e propaganda, tá bom? Bem dentro da área que eu estava estudando. E essa empresa ela cresceu bastante assim durante o período que eu estava trabalhando, né? E lá depois que eu já tinha terminado o meu curso superior e a empresa estava bem consolidada já em Caxias do Sul, atendendo clientes, funcionários, eu decidi que eu ia fazer um curso lá no Palavra da Vida, lá na Argentina. Decidi que eu ia colocar a minha empresa aos cuidados de outra pessoa administraria ela na minha ausência. E eu fiz isso, até uma pessoa da minha família bem próxima, essa pessoa veio e assumiu os negócios da empresa. E eu fui para lá estudar. E durante o período que eu me ausentei dos negócios, eu sempre tinha contato com esse administrador e perguntava, né, como é que estão aí os negócios, como é que está a empresa. Tudo beleza, tudo jóia. Mas 2 anos depois da minha partida para a Argentina, não havia mais empresa. A empresa ela se dissolveu, por assim dizer, na minha ausência. Talvez por uma questão de mercado, por uma questão de má administração, mas enfim, o fato é que não havia mais empresa. Eu me recordo que eu voltei da Argentina, estava trabalhando na Aliança Centro ali como estagiário, e mesmo que não tivesse mais a empresa, existe um fato muito terrível que é o seguinte, que eu cometi um erro grave nesse processo todo. Tudo ficou vinculado ao meu nome. E eu fui para o contador daquela empresa que não existia mais, conversar com ele, ver como é que tinha ficado ali os pormenores, né? E quando eu fui lá, a casa caiu para mim. Ele olhou para mim e falou assim: Fabrício, sinto te dizer, mas você tem uma dívida no seu nome terrível, cara. Para alguns é pouco, para outros é muito, mas quando ele falou o valor do que eu devia, que ficou pendente no meu nome, o chão saiu debaixo dos meus pés. Para você ter uma ideia, era mais ou menos o valor de um apartamento que eu estava devendo. E é interessante que tinha dívida em vários lugares, né? No banco, na Receita, enfim, impostos que ficou para trás, várias coisas que não foram pagas na minha ausência. Mesmo que eu tenha deixado ela redondinha, ela se dissolveu. E eu lembro de algo muito chocante para mim, que só no banco, os juros que eu estava pagando por um empréstimo que tinha sido feito no banco, era maior do que eu ganhava na Aliança. Eu lembro que eu ganhava 800 pila na Aliança, e só os juros era mais que R$800 por mês. Aí eu falei assim, como que eu vou pagar isso? O meu contador ia ficar próximo à Aliança, não sei quem conhece lá Caxias, na Sinimbu. Eu saí caminhando sentido Praça Dante. Aí eu fui caminhando até aqueles bancos que tem ali, os pombos, sentei sem chão, sozinho ali, olhando os pombos e falando, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou pagar? Naquele dia, eu tomei uma das decisões que eu acredito que é uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. E sabe que assim, tomar a decisão certa, na hora certa, muda muito o rumo da nossa vida. E eu sentado naquele banco, tinha diante de mim poucas opções, mas eu escolhi um caminho que eu coloquei no meu coração. Eu vou pagar
toda essa dívida. Decidi isso profundamente. Me levantei daquele lugar com essa decisão no meu coração. Fui na Aliança, conversei com o pessoal lá e não tinha condições de me pagar mais, eu era só um estagiário. Logo eu tive que me desligar da Aliança, voltar ao mercado de trabalho e pagar. Montei uma estratégia para que aquilo fosse pago. E falo para vocês, não foi fácil. Não foi fácil. Foi muito desafiador. Eu lembro do dia em que eu tinha sabe aquele Fiestinha antigo? Eu peguei o meu Fiestinha que eu tinha, vendi. Peguei todo o dinheiro que recebi daquele Fiestinha, fui lá e paguei uma das dívidas. Pá, de uma vez. E no único dia eu vi, é um duplo sentimento, né? Você tinha um bem, você não tem mais aquele bem, mas por outro lado você tinha uma dívida e você não tem mais aquela dívida. Então é um sentimento duplo. E uma atrás da outra foram sendo quitadas essas dívidas. E depois que a gente casou, acho que poucos meses depois, faltava para ser pago R$4.000 dessa dívida apenas. E era um carnê que eu pagava de 100 pila por mês, que ainda ia demorar bastante. Daí a gente conversou lá em casa, né, amor? Aí falou assim, vamos pagar? Vamos pagar. Daí a gente pegou R$4.000, últimos R$4.000 e pagamos 100%. Foi um momento libertador para a minha vida, em que era um grande desafio. Se eu não me engano, naquele momento lá atrás, eram R$114.000 essa dívida. E era algo para mim que naquele momento me parecia impagável. E algo que eu descobri depois dessa experiência que eu tive, é que cada um de nós tem uma relação com dinheiro. Eu conversei com várias pessoas nas consultorias que a gente dá, e cada um de nós aqui tem uma quantidade de dinheiro no banco. Uns está positivo, uns está negativo. Cada um de nós aqui tem um salário, uma renda, cada um talvez tenha uma dívida, e para uns você pode dizer que R$1.000 é muito, e para outros R$1.000 ele gasta numa saída qualquer, não dá bola, né? E assim, muitas vezes, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que não existe situação tão difícil que não possa ser solucionada. E às vezes essa situação, na nossa cabeça, é um monstro que não pode ser solucionado. E ele é simples de ser solucionado, tá bom? Basta que a gente tome as decisões certas, no momento certo, e decida realmente chegar na linha de chegada, tá bom? Então, hoje, agora durante essa explanação aqui, no começo dessa tarde, eu vou entrar um pouco mais na prática de como organizar as finanças. E muito do que eu vou falar aqui é fruto daquilo que aconteceu na minha vida, das rédeas que eu tive que tomar sobre as minhas finanças para poder obter melhores resultados, por assim dizer, e sair dessa situação tão complicada que eu vivi. Porque, afinal de contas, o dinheiro, ele é uma ferramenta, não o nosso dono. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 15, 11. Esse versículo ele é muito chave para mim, porque Deus ele tem nos confiado as riquezas desse mundo, e são riquezas tão pequenas, mas tudo isso aqui é um treinamento para o nosso coração. E Ele espera que a gente seja os bons administradores, e o dinheiro é uma ferramenta, não o nosso dono. E um dos grandes segredos para conseguir organizar as finanças é isso aqui, orçamento familiar. Alguém aqui tem um orçamento familiar? Algumas pessoas conseguem ter um orçamento familiar. A gente pergunta para as pessoas nas consultorias, quanto você ganha? As pessoas já pensam, eu ganho isso, ganho aquilo outro, né? Ganho lá 3 mil, 5 mil, 4 mil, cada um tem esse valor. E quanto você gasta? Aí a pessoa fala assim, eu sempre gosto de perguntar assim, o seu dinheiro está sobrando, está empatando ou está faltando? Normalmente, olha que interessante, normalmente as pessoas respondem o quê? O que você acha que as pessoas respondem? Faltando?
Normalmente as pessoas falam que está empatando. Sabia? Quando você faz assim assim, pai bola, o que você pensa? Como é que está seu dinheiro hoje? Não está faltando, mas também não... A gente fica sempre no 0 a 0. Mas daí a gente começa a entrar nos pormenores. Como é que você gasta com o quê? Aí a pessoa fala, ela começa a falar, eu gasto 300 no condomínio, encho 2 vezes o tanque do carro, dá mais 300, então dá 600. Conta de luz dá mais ou menos uns 150. Quanto que eu tinha falado antes? 600 com 150, 750. Aí a pessoa vai fazendo uma conta na cabeça dela. Só que ela não consegue mensurar tudo o que ela gasta. Ela coloca as principais contas que vêm na cabeça dela. E é interessante que assim, às vezes a conta que ela faz na cabeça dá 1.500. Só que ela diz que ganha 2.500. Aí pergunto, mas então está sobrando. Se você gasta 1.500 e ganha 2.500, é sinal que R$1.000 por mês vocês conseguem economizar todo mês. Onde que está esses R$1.000 a mais? Não sei. Sumiu. Isso é muito comum de acontecer. Sabe por que isso é comum de acontecer? Porque a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de quanto gasta. A maioria das pessoas não tem um planejamento do seu próprio dinheiro. A gente vive assim, como que um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Por quê? Muito porque nós não temos muito a educação financeira de lidar bem com o dinheiro. Você já viu olha que interessante. Já viu que às vezes você está vendo um filme americano ou da Europa, alguma coisa assim, e as pessoas falam referência ao próprio salário anualmente? Já parou para pensar nisso? Tipo assim, quanto você ganha? A pessoa fala assim, eu ganho 500 mil por ano. As pessoas falam, né? E aqui no Brasil já é diferente, né? É tipo assim, eu ganho quanto? A gente já mede por mês, né? Eu ganho 5 mil por mês. Não tem... E é interessante essa diferença de mentalidade, porque ela pode parecer só uma questão matemática, mas ela é mais sutil do que isso. Por quê? Quanto menos educação financeira nós temos, mais nós nos apegamos somente ao nosso momento. E daqui a pouco, quanto que você ganha? Eu ganho só por dia. A minha administração financeira não consegue transcender um mês a mais. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Como sair simplesmente do 0 a 0 e como fazer sobrar ao longo do tempo. E é praticamente impossível conseguir sem um orçamento familiar. Aí você fala assim, Fabrício, mas eu não tenho orçamento familiar, mas lá em casa sabe que eu gasto menos do que eu ganho. Normalmente sobra o nosso dinheiro lá em casa. Então, para mim, isso aí não se aplica muito bem. Mas até para você que ganha bastante, Léo, que o dinheiro está sempre sobrando, também é importante ter um planejamento, um orçamento familiar. Eu vou explicar por quê. Você já viu que às vezes eu tenho um plano da TIM que ele me dá acesso a uma quantidade X de megas que eu posso usar todo mês. É megas ou gigas que é mensurado a quantidade de internet? Não a velocidade, a quantidade. É em megas, né? Não giga. Giga, vai. Vamos supor, 10 gigas eu posso usar. E eu vou mensurando isso ao longo do mês. Tá? Pago aqui pelo meu 49. Minha esposa já. E 99, 49,99. Lá pelas tantas, a moça da TIM me liga e fala assim, Fabrício, você está aí com 10 GB de internet por mês, pagando 49,99 e você é um bom cliente, a gente quer te dar uma vantagem. Nós vamos triplicar o tamanho da sua internet. Ao invés de 10 GB, você vai passar 30 GB por R$ 59,99. Aí você quer? Aí você fala assim, né? Triplicar minha quantidade? Vou querer. Aí você contrata um novo plano. Mas olha que interessante. Estava dando, né, os 10 gigas até então. Você não precisava de mais. E é interessante que no primeiro mês em que a empresa triplica a quantidade de internet que você tem acesso, o que acontece? Já não dá. Aí você para e pensa, mas como é que se antes dava, agora não dá? A resposta para isso é muito simples. Porque quando você
desfruta de mais fartura de um certo recurso, você tende a gastar com mais displicência. É o que acontece no começo do mês, quando a gente recebe o salário e o restaurante da empresa fica vazio. Onde que o pessoal vai? Vai almoçar no restaurante. Porque os recursos financeiros estão em maior abundância. Quando a gente tem mais recursos abundantes, a gente tende a gastar descontroladamente. É o que acontece no celular. Aí eu começo a assistir mais videozinho no 3G, começo a gastar em mais volume do que antes eu economizava. Então, até para quem tem mais recursos do que gasta mensalmente, é importante manter as finanças organizadas, para que o seu padrão de vida se mantenha coerente, sempre coerente, de acordo com o seu olhar, de acordo com aquilo que você vai mensurando, tá bom? Então, vamos lá então. Um bom orçamento familiar, ele segue 3 passos básicos, tá bom? Talvez tenham mais passos no seu planejamento, mas todo planejamento tem que ter esses 3 passos, tá bom? Primeiro passo, planejar seus gastos. Vamos falar junto para te memorizar? Planejar seus gastos. Isso é chave. Deve haver uma estratégia, deve haver um planejamento de como você vai gastar o seu dinheiro. O nosso dinheiro a gente não pode simplesmente ir gastando ele. Ganhei 5 mil, agora boto 5 mil na conta corrente e eu vou gastando ele, quando acabar, acabou. E isso acontece com muita frequência. Por isso que nós temos que ter um planejamento dos gastos. E isso eu vou ensinar para vocês como é que faz. Segundo passo é... Vamos junto, calma, com firmeza. Anotar... A palavra todos, ela é pesada, né? Mas a gente tende a anotar só alguns dos gastos. Que nem eu falei daquelas pessoas que eu dou consultoria. Elas têm uma ideia panorâmica da situação. Mas é importante que você consiga mensurar todos os seus gastos. Todos eles. E eu vou te ensinar hoje que fazer isso não é um bicho de 7 cabeças. Parece ser mais difícil. É muito simples. Quero dar uma ideia para você. Existem várias maneiras de você anotar todos os gastos. Por exemplo, se você tiver uma cadernetinha, botar no seu bolso com uma caneta, você consegue anotar todos os gastos que você tem. Parquímetro, R$4,50. Você bota lá. Padaria, pão, R$2,50. Você vai escrevendo, vai anotando. Só que isso dá trabalho, né? Fazer isso, né? Você pode fazer uma semana, na segunda você já não aguenta mais fazer. Não aguenta mais escrever. Olha a ferramenta que a gente aplica na nossa casa, que é simples de fazer, para se anotar todos os gastos. O que a gente faz? Então a caixinha fica lá no nosso escritório e todo lugar onde a gente vai, a gente pede o comprovantezinho fiscal. Todo lugar. Comprou, pediu o comprovante. Né? A mulher pergunta assim, você quer o comprovante fiscal? Sempre pergunta, né? Quer a sua via? Sim, eu quero. Sim, eu quero. Isso aí tem que estar assim, ó, tem que ser um natural para você. Isso, é valiosíssimo aquele cupom fiscal. Na verdade, seria importante pedir a nota fiscal, sabia? É mais importante do que os cupons fiscal. Mas enfim, o cupom fiscal já ajuda você a ter o seu controle financeiro. Você vai pegar aquele cupom fiscal, vai botar dentro da bolsa. Você vai pegar aquele cupom fiscal e colocar dentro da sua carteira, tá bom? Não precisa se preocupar com o valor, só coloca ali dentro. Quando você chega em casa, você pega aquele cupom fiscal e coloca onde? Na caixinha. O Rafa e a Paty faz isso, né? Porque eu tô ligado. Eu já fui lá na casa deles e eu vi. Tem uma gavetinha, não é caixinha, é gavetinha. Isso aí, ó, bota o CPF na nota para ganhar desconto no IPVA. Muito bem. E se você pedir a nota fiscal, você ajuda na arrecadação do nosso município, né? O pessoal arrecada mais, né? Na arrecadação financeira, né? Muito bem.
peça esse cupomzinho. É importante, gente. Se você quiser, vire até um evangelista. Você fala para a pessoa, eu peço o cupom fiscal, porque esse cupom fiscal eu faço o meu controle financeiro com ele. Aí você já evangeliza a pessoa do caixa. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo do seu nível de necessidade de organização financeira. Lá em casa a gente faz uma vez por mês. A gente vira essa caixinha e separamos. Pão para cá, padaria para cá, mercado para lá. Pão e padaria é a mesma coisa, né? Padaria para cá, mercado aqui. Todas as contas a gente vai distribuindo para aqui, para cá, fazemos as pilhas ali. Daí a gente computa todas elas, vê quanto que deu naquela pilha e vamos fazendo o nosso controle financeiro. Fabrício, mas a nossa auxiliar lá em casa, a moça que nos auxilia na faxina, ela não dá comprovante fiscal. Não dá certo isso aí. É só você escrever no papelzinho. Quando você pagou, você escreve no papelzinho e bota lá dentro. Que pagou tanto para ela, para saber exatamente. E, gente, dá certo. Lá em casa a gente consegue com uma precisão bem exata, saber exatamente quanto que nós gastamos. E o terceiro passo, gerenciar os seus... Vamos lá. Gerenciar os seus gastos. Olha que legal. Você tem que planejar, anotar e gerenciar os seus gastos. E isso a gente faz uma vez por mês, quando a gente faz a gente gerencia como nós temos cuidado do nosso dinheiro. Fabrício, mas Deus o livre, Fabrício, você só vive para isso porque você trabalha com esse negócio aí, porque no nosso dia a dia não dá para fazer isso. No começo é difícil mesmo, tá? Não vou falar que é simples não. Mas você acostuma de tal forma que acaba virando algo natural para vocês. Fabrício, você fala isso porque você não tem o marido que eu tenho. Ele gasta, não fico nem sabendo o que ele está gastando, né? Ou você não tem a esposa que eu tenho. Ela vai lá na manicure e gasta lá, eu não fico nem sabendo. Para ter uma correta administração financeira, muito importante, gente, que todos aqueles que compram, aqueles que gastam, se engajem nesse mesmo processo. E todo mundo consegue fazer essa tarefa simples de pedir o comprovante fiscal. Peça para o seu filho, para ele. Nos lembra de pedir sempre o comprovante fiscal. Tenho certeza que ele vai fazer disso um jogo até para pedir. Tá bom? Envolva as pessoas. Envolva. Sabe que o principal motivo de divórcio nos lares é finanças, é dinheiro. Porque existe a chamada infidelidade financeira. Infidelidade financeira. Fizeram uma pesquisa para saber qual o principal motivo de divórcio. Eu descobri que é dinheiro. Por quê? Porque as pessoas escondem do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, como está a situação financeira. Quantas vezes eu e minha esposa estavam conversando com alguém e a gente pergunta, e quanto que o senhor tem de patrimônio? Fala assim, cara, conta. Fala assim, eu tenho tantos X milhões, mas Deus o livre, Fabrício, não conta isso para minha esposa. As pessoas falam isso. Ou, nossa, minha esposa não pode nem sonhar que isso acontece dessa forma. Ela nem tem ideia. Porque as pessoas vão se distanciando uns dos outros. E eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente aproxima as finanças, o nosso coração também vai se aproximando mais, sabia? Quando eu e minha esposa a gente foi casar, a gente fez uma planilha lá de noivado. A gente fez assim, casamento Fabrício e Aline, fizemos uma planilha. Foto, X. Buffet, Y. Viagem. Para onde a gente vai viajar? A gente foi para a Argentina. Ushuaia, última cidade. Uma cidade muito legal, bem fria. Próprio para quem está querendo lua de mel. Bem legal, vamos lá. X. Aí, fotógrafo. Quanto que nós vamos pagar pelo fotógrafo? Quanto foi o fotógrafo? 2.500, né? 2.000. 2.000 alguma coisa foi o fotógrafo. Aí eu falei assim, eu pago o fotógrafo. Mas você paga a filmagem. Ela pagou a filmagem, ela fez o xizinho.
Fomos indo. E foi legal que, no final, a gente pagou todo o nosso casamento, fomos para a lua de mel e estava tudo pago já. E deu mais ou menos 50%, 50%. Olha que legal, aquela planilha do noivado se transformou na nossa planilha de controle financeiro. E mês a mês a gente senta e a gente faz uma análise de como estão as nossas finanças. A gente vê como estão os nossos gastos, como estão as nossas reservas, e a gente tem um momento de conversar, e a gente olha para aquela planilha e fala assim, a Aline fala assim para mim, mas Fabrício, a água esse mês dobrou de tamanho, o que aconteceu, Fabrício, esse mês com a água? Aí ela falou hoje para mim, porque você toma 2 banhos por dia, Fabrício. Falou hoje para mim. E eu corro de manhã, antes de sair de casa eu corro, eu faço 5 km todo dia de manhã. Aí eu tomo um banho de manhã e de noite, antes de dormir, eu também tomo outro banho. E eu falei para ela, meu amor, qual dos 2 banhos você quer que eu não tome? É só você falar que eu corto. O da manhã não tem problema, eu enxugo com a toalhazinha, boto a roupa em cima e vou trabalhar. Ela falou, tudo bem, pode tomar os seus 2 banhos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que as finanças acabam sendo um ponto de união entre nós. Juntos, olhando para o mesmo objetivo. Fabrício, não está dando. Não está dando. A gente está empatando. Está faltando. O que a gente vai fazer juntos? Mas muitos divórcios acontecem porque um fica escondendo do outro. Não está dando, mas vamos tocando. Vai entrando no vermelho, mas vamos indo. E o cônjuge não está nem sabendo o que está acontecendo. Quando vem à tona, como assim? Como que você deixou juntar essa bola de neve? E os atritos logo acontecem. O senhor que faleceu deixou a dívida. Sabe que a gente trabalha, então eu e minha esposa a gente tem uma corretora, né, de seguros, né? E a gente foi oferecer um seguro para um senhor e ele falou, né, ele era empresário, que ele tinha já a pólice de seguro de vida dele, ele é amigo nosso, né, que não queria, tal, que ele já tinha, tal, no banco. Eu falei, pô, que legal, tal, né? Aí, o que acontece? Pouco tempo depois, ele veio a faltar, esse senhor, ele teve um infarto e faleceu. Aí eu fui falar com a esposa dele, né? Falei, consolá-la, né? Aí ela falou assim, nossa... Aí eu falei, né? Mas que bom que ele deixou a pólice de seguro de vida, né? Porque pelo menos é uma ajuda, né? Nesse momento de dificuldade, né? Daí ela olhou para mim e falou assim, Fabrício, tinha a pólice nada, Fabrício. E a gente descobriu uma dívida gigantesca depois que ele morreu. E agora, porque como a sociedade, a dívida vinculada à empresa, né? Estava vinculado, tinha outras pessoas na sociedade, acho que era a filha, ou ela também estava na sociedade da empresa. E ela falou assim, agora a gente não sabe o que vai acontecer, como que a gente vai pagar essa dívida. Por quê? Um escondeu do outro a realidade financeira. E dentro dos... Eu sei que aqui tem muitos casais aqui, talvez são situações das mais diversas, talvez solteiros aqui no meio também. Mas é muito importante ter um ditado que diz assim, que é de cedo que se entorta o pepino. Você tem que pegar logo cedo e ir entortando esse pepino para ele conseguir chegar no resultado final. Então, quem é noivo, que está para se casar, quem é casado de novo, ou até quem já tem uma longa caminhada, sempre é possível você endireitar esse caminho e jogar as claras, jogar com clareza, falar abertamente, conversar. É melhor do que esconder as coisas e fingir que nada está acontecendo. Tá? Que nem aquele avestruz. Já viu o avestruz que enfia a cabeça dentro da terra e acha que nenhum bicho vai pegar ele porque ele está com a cabeça dentro da terra? Às vezes a gente é assim por causa do dinheiro. A gente finge que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Então é um alerta para a gente esse assunto. Então os 3 passos: primeiro, planejar os gastos, anotar os gastos
gerenciar os gastos. Esses 3 passos básicos. As melhores opções, olha que legal. Sabe que queira ou não... Adelar, você deixou a apostila aqui? Eu peguei. Ah, você pegou? Uma opção bem legal, eu vou dar algumas opções aqui para executar esses 3 passos que eu estou falando para vocês. Na última folha aqui da apostila tem assim, orçamento. Abre aí. Essa última folha, ela é um modelo para vocês, tá bom? Não, é até melhor que não seja preenchido somente ela. Ou se você quiser, pode tirar xerox depois e fazer dela o seu controle financeiro. Por quê? Porque aqui ela tem só 3 colunas na direita. O objetivo, o mês atual e o próximo mês. E o ideal aqui é que você consiga ter um acompanhamento de todos os meses, tá bom? Deixa eu explicar para vocês como que vocês vão preencher essa planilha aqui, tá bom? A gente tem ali, a primeira barra horizontal são as receitas. Depois vem as ofertas, depois as reservas, depois as despesas fixas, despesas variáveis, despesas extras, adicionais. E no final ali tem o saldo, tá bom? Primeiro nós vamos preencher o objetivo. Tá vendo que na coluna aqui tem o objetivo? Todo mundo tá vendo? Beleza. Olha que legal isso aqui. O objetivo é a primeira etapa ali, é o primeiro passo. É planejar os gastos. O objetivo é o seu alvo. É a clareza da onde você quer chegar. É a matemática que tem que bater. Esse é o seu objetivo. E faz disso um jogo. Qual que é? Como que você vai ganhar esse jogo? Quando as suas receitas forem elas forem superiores às outras despesas. Entendeu? O total ali da parte verde, ele tem que ser superior a todo o resto que está embaixo. Esse é o seu objetivo. Então você vai começar lá. Salário. Quanto você ganha de salário? Você vai botar lá 10 mil, 15 mil. Menos um pouco, não é tanto. Você vai botar lá. Esse mês de hora extra deu 2 mil, você vai colocar. E talvez você tenha outras fontes de renda. Coloque ali as suas fontes de rendas, nas suas receitas. E no final você vai colocar o total. Vamos supor, 5 mil reais a minha receita. Logo abaixo você vai começar a descontar daqueles 5 mil todos os outros. Primeira coisa que a gente tem que descontar das nossas receitas, a nossa contribuição. Devolver a Deus aquilo que é dele, as nossas ofertas. Entendemos que as receitas, os salários extras, o dinheiro que nos entra todo mês, é um presente que Deus nos dá. E à medida com que nós somos generosos em dar, Deus também ele nos abençoa cada vez mais. Então não negligencie as ofertas. Coloque ali, pelo menos 10% do que você ganha, coloca ali, com o objetivo de contribuição. Debaixo, naquela amarela, você tem as reservas. Olha que interessante, gente. Não é para gastar todo o dinheiro que você ganha todo mês. Tem que fazer reservas. Reservas financeiras. Poupança, uma previdência, uma outra reserva que você tenha. Coloca ali. Dos 5 mil, 100 reais eu vou fazer da minha reserva. Você vai encontrar essa matemática. Tem que bater todos esses números. Aí depois você vai começar a descontar as despesas. Primeiro, aquela parte vermelha serão as despesas fixas. São aquelas que não mudam mensalmente, aquela que previamente você já sabe que vai gastar. Por exemplo, habitação, o seu aluguel, condomínio, ou a prestação da casa, a prestação do carro, seguro do carro. Você vai colocando ali quanto você gasta previamente nessas despesas fixas. Depois as despesas variáveis, que é a luz, a água, o telefone celular, o gás. Todas essas despesas variáveis.
E eu quero te lembrar que a gente só está no objetivo. Ou seja, aqui você pode dizer assim, dos 5 mil que eu ganho, 3 mil eu vou gastar com as despesas fixas. E esses 3 mil você distribui de acordo com o que normalmente você gasta com cada uma dessas contas. Tá me entendendo? Aí a gente entra nas despesas extras, que é as eventualidades, né, com médico, manutenção do carro, educação, enfim, material escolar. Os adicionais, que são lazer, vestuário, presentes, e no final você coloca o total. A mágica acontece quando você consegue fazer com que tudo que você gasta seja menor do que o que você ganha. Aqui está o segredo. Fabrício, eu ganho 5 e ao fazer a minha planilha, o meu objetivo, eu preciso de 6 para viver. O que eu faço, Fabrício? Não bate. Eu preciso de 6 e eu ganho 5. Qual que é a resposta? Baixo gasto. Sabe qual que é a resposta? Lembra que eu falei ontem do padrão de vida real e do padrão de vida aparente? Se aquilo que a gente gasta todo mês é maior do que a nossa receita, muito provavelmente, e se isso é algo sistemático na sua vida, você está vivendo fora do seu padrão de vida. Ah, Fabrício, você está pegando pesado, hein? Mas é verdade. Seja lá o que for. Seja lá o que for. É que sabe que assim, quando a gente sobe um degrau na nossa vida, é difícil descer. Difícil. Ah, quando eu começo a saborear a picanha, é difícil abrir mão dela e voltar pro galetinho. É ou não é? Aquela picanha gordinha assim. Voltar pro galetinho às vezes é complicado, né? Mas a gente tem que ter consciência disso. É uma matemática simples. E sabe que a gente se depara com pessoas que ganham muito dinheiro, que não têm reservas, que não tem nada guardado. E às vezes mensalmente gasta mais do que ganha. Pessoas com 40 mil de salário, 60 mil de salário e não sobra. Sabe por quê? Não tem esse planejamento financeiro que nós estamos propondo aqui para a nossa vida. E é possível, viu? É possível. E depois que você traçou os objetivos e eu consegui fazer os cortes necessários, eu consigo ver se isso está funcionando na prática. No papel tá beleza, Fabrício. Aqui, ó, tá funcionando os objetivos, a matemática deu certo. Então agora a gente vai para a prática. Será que realmente a gente conseguiu executar isso? Pode falar. Eu queria falar duas coisas. Uma que assim, esse orçamento é familiar. Então, o ideal é que junte a renda da família, né? Do esposo, da esposa, some e, consequentemente, as despesas também. E outra coisa é que assim, essa planilha é só um modelo, porque cada família vai ter a sua realidade. Na nossa planilha, por exemplo, não tem escola de filho, porque nosso filho ainda não está na escola. Então, assim, cada família vai acrescentar ou retirar as suas linhas lá, né, de acordo com a sua realidade. Então, serve só para o modelo, tá bom? Beleza. Muito bem lembrado. Beleza? Deu certo, funcionou. Aí a gente vai para a nossa caixinha, né? Para a caixinha de comprovantes, para bater, para saber se o nosso objetivo foi cumprido. E dessa forma a gente consegue ver exatamente se está dando certo ou não. Você consegue gerenciar as suas entradas e as suas saídas. Muito bem. Outra opção. Lá em casa, a gente não tem no caderninho, como eu coloquei aqui. Nós temos a planilha do computador, tá bom? Que é essa mesma planilha, só que ela tem todos os meses, as fórmulas já são automáticas. Quando a gente coloca os números ali, já vai somando. E a gente vai fazendo um acompanhamento mês a mês também. Eu queria pedir para alguém, se alguém pudesse passar uma folha, e quem quiser receber por e-mail essa planilha, só anotar o e-mail,
que a gente manda para o pessoal essa planilha que a gente usa lá. Quem está mais habituado ao computador pode usar essa planilha, que é muito legal também, tá bom? Se alguém puder passar aí. Outra opção de gerenciar, aplicativo de celular. Alguém tem algum celular desse ainda? Esse aqui foi o primeiro, eu achei na internet, foi o primeiro celular que eu tive. Eu coloquei ele aqui, hoje em dia é só smartphones, né? Mas aplicativo de celular também funciona bem legal para poder coordenar. Cada um vai encontrar a maneira que acha melhor. Tem um aplicativo chamado Mobius, onde você coloca ali as suas entradas, o seu salário, tudo que você vai gastando também, você coloca, tá bom? Esse aplicativo ele é bem legal também, bem prático. Só tem um problema, a versão free dele não possibilita muitas informações e a versão paga dele custa R$ 79,90 por ano, tá bom? É um aplicativo legal também que dá para fazer. Alguém, não sei se tem anotado ali, acho que tem na apostila essa informação, né, do aplicativo, né? Legal, mas daí você pensa assim, Fabrício, isso é muito complicado para mim. Eu tô vendo aí, cara, olha, acho que não vai dar certo lá em casa, a gente nem tem muita habilidade com computador, celular a gente só sabe zap, não sabe mexer com aplicativo, e o caderninho a gente começa a anotar, daqui a pouco a gente já não consegue mais, e eu já tentei várias vezes fazer isso e nunca deu certo. Como é que eu vou saber se aquilo ali que eu estou gastando realmente é o que era para gastar naquilo? Então eu quero dar para você que talvez uma alternativa mais simplificada ainda para conseguir fazer valer essa organização financeira, que é o seguinte: envelopes. Você vai pegar, não tem aqui pedestal, né? Vou segurar assim. Você vai pegar 7 envelopes. Pode comprar o envelope na livraria, ou até no banco também tem aqueles envelopes de depósito também. Você vai pegar 7 envelopes e vai anotar nos envelopes as seguintes palavras. Primeiro envelope você vai escrever oferta. Envelope da oferta. O segundo, você vai escrever casa. No terceiro, reserva de emergência. No quarto, alimentação. No quinto, educação. No sexto, lazer. E no sétimo, transporte. Tem anotado ali na página, qual que é a página? 17? 7, página 7. 17. Você vai anotar 7 envelopes. Dia 5 na firma, quando você receber o seu salário, é dia 5 que pagam, né? Dia 5, né? Você vai pegar lá o seu dinheiro, você vai no banco, Banrisul, e vai sacar toda a sua fortuna. Vai deixar 5 pila no banco, só para cobrir a taxa da mensagem. Saca todo o seu dinheiro, chega em casa, você vai dizer, quanto que eu vou gastar no transporte? Você vai pegar daquele dinheiro, vai botar aqui um tanto para cá, 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 um tanto para cá. Você vai colocar o seu dinheiro, distribuir o seu dinheiro dentro dos envelopes. Tá bom? Aí o que acontece? O mês está rolando. Você precisou ir encher o tanque do carro. Você vai no envelope do transporte, pega uma garopa e uma onça pintada. Tá mais ou menos isso, né? Um tanque, né? Vai no tanque e fala, enche pra mim. Aí o cara vai falar, 130 pila. Aí você vai pegar a sua garopa e a onça pintada, dar na mão do frentista. Quanto que tá dando? 220? Mas também, né, cara, aquela caminhonete lá, ó, o tamanho do tanque, né? E outra, qual gasolina você botou, Léo? Power?
Olha aí. 230 pila. 220. Então você vai pegar 2 garopas e 2... Qual que é? Uma de 10? 2 picoletas. Aí você vai pegar... Preste atenção. O troco que sair do combustível, ele vai voltar para... Envelope aqui do transporte. Você não precisa nem pegar o comprovante nesse caso. Só cuida para o troco voltar aqui para dentro, tá bom? Vai ficar ali. E dessa forma, você vai vivendo o seu mês. Chegou no dia 20. O dia 20 é o dia fatídico, né? Você está precisando botar combustível no carro, você abre o envelope do carro e daí? Só tem um mico lá dentro, né? O que você faz daí? Pega o empréstimo do outro envelope. Olha aí, cara. Vai no da oferta? Não, não vai no da oferta, cara. Você vai no envelope da casa e fala assim, e aí, pessoal, pode ir? E pega no outro. O que acontece? Isso é muito legal, é uma coisa muito prática, porque automaticamente a gente vai pensar assim, puxa vida, aquilo que eu planejei, que eu gastaria com combustível, estou gastando mais. Então eu tenho que rever o meu planejamento. Mensalmente eu vejo que eu gasto mais do que eu achei que eu gastaria com combustível. E ao pegar um empréstimo do outro envelope, automaticamente eu inicio um processo de economizar. Que afinal de contas, se acabar o da casa, tem que pegar empréstimo de outro. E o objetivo é fazer com que o dinheiro sobre. Olha que beleza, hein? Que o dinheiro sobe no final do mês. Então, essa daqui é uma tecnologia de ponta. Tecnologia sensacional para fazer dar certo. Mas Fabrício, eu esqueci do 8º envelope. Qual que é esse aqui? Das dívidas, a Fátima consegue ler? Envelope das dívidas. Em algumas famílias, em alguns casos, você tem esse envelope que também tem que estar no meio, que é o envelope das dívidas. Ó, tá ali, ó, das dívidas. Mas a gente vai chegar nele. Como não viver endividado? Talvez essa seja a realidade que alguns de nós estão vivendo. Fabrício, eu estou endividado. A situação está feia. Temos tempo ainda, mano? Acabou? Não sabe? Bah, cara. Já deu 56. Vamos só um pouquinho. Fabrício, levando em consideração essa questão do orçamento, quer dizer que agora a gente vai ter que dizer não para tudo. Para conseguir sair da dívida. De agora em diante, consertos no carro, até botei ali, ó, vai ser tudo assim, ó, na base da chave de fenda no vidro. Ó, lembra que botava no Fusca assim, a chave de fenda? Até onde vai a privação? Necessidade versus os desejos. Quer dizer que de agora em diante, Fabrício, está querendo dizer pra gente que a vida ficou negra. De que a gente não vai mais notar tudo. A gente vai viver em função de gastar pouco. É isso que está querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Necessidades versus os desejos. Sabe que satisfazer os desejos não é ruim. Viver uma vida confortável não é ruim. Os nossos desejos, aquilo que a gente deseja. Até botei a foto aqui do casalzinho num jantar especial. Desde que os desejos não assumam prioridade sobre as necessidades. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Os nossos desejos, eles não podem ser mais importantes do que as necessidades. E tudo isso vai ficar muito claro a partir do momento que a gente souber exatamente com o que a gente está, onde a gente está colocando os nossos recursos mês a mês. O que é pior? Para e pensa. Ganância ou consumismo?
que você acha que é pior? Rafa, o que você acha? Sem ideia. Eu fiz essa pergunta no curso lá e o Vanderlei Vergani falou para mim e eu achei de muita sabedoria o que ele falou. Por isso eu até coloquei aqui. Sabe que a ganância, desejar, ter, conquistar, fazer, acumular, só por acumular, isso agride muito o nosso coração. Só que às vezes o consumismo também desenfreado afeta a gente e afeta até os outros que estão ao nosso redor. É algo que transcende muitas vezes o nosso próprio coração e acaba afetando outras pessoas. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, eu quero falar rapidamente sobre endividamento. Por que a gente se endivida? Primeiro, busca do prazer imediato. A gente quer tudo na hora. Não sabemos esperar. Não sabemos como... se aquele é o melhor momento para adquirir as coisas. A gente quer o prazer naquela hora. O que mais? Pouca formação financeira. A gente perde o controle. A gente não sabe direito como organizar as finanças. A gente perde o controle. O boi, como é que diz assim que o boi vai com a corda? Já viu isso? Quando a gente viu, a gente foi se atolando, quando viu, estava desse jeito. Perda do controle. Às vezes o desemprego causa o endividamento, saúde, né? Uma situação de saúde também, ou negócios equivocados, enfim, N possibilidades pode levar a essa situação, tá bom? Se esse é o seu caso, saiba que existe alternativa, saiba que você não está sozinho, porque a maioria dos brasileiros está endividado. Essa é uma pesquisa dizendo que acho que mais de 60% dos brasileiros estava com o nome sujo há pouco tempo atrás, não sei como é que estão os dados atualizados, mas assim, a maioria dos brasileiros está enfrentando uma situação complicada. Ou até mesmo por emprestar o nome, né? Foi negócios equivocados em emprestar o nome que me levou àquela situação de endividamento. Como se livrar das dívidas? Como que eu me livro, Fabrício, das dívidas? Então eu vou dar 12 passos para se livrar das dívidas. Primeiro, vamos falar junto? Ore, pense e decida. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar a cabeça de dentro da terra, se você é esse avestruz. Levantar a cabeça, olhar para Deus, pensar, assim, realmente eu estou nessa situação, Pai, me ajuda. E tomar uma decisão. Lembra da decisão que eu tomei. Eu poderia ter uma história diferente para contar hoje, se aquela decisão não tivesse sido contada. Eu não estaria aqui hoje falando isso, se naquele dia na Praça Dante eu não tivesse tomado a decisão certa. E eu tomei aquela decisão que mudou muito a minha realidade financeira e o desenrolar da minha vida futura. Ore, pense e decida. Decida o quê, Fabrício? Mudança de vida. Vamos falar junto? Mudança de vida. Segundo passo, decida mudar de vida. Tá bom? É o poder da decisão. De realmente, Fabrício, eu farei o que for necessário. E isso foi algo muito forte na minha vida. Não foi fácil. Foi desafiador. Tá? Eu não gosto muito da palavra difícil. Toda vez que eu vou falar a palavra difícil, eu penso assim, não, eu troco essa palavra por desafiador na minha cabeça. Foi muito desafiador, mas há vitória em tomar essa decisão de mudança de vida. Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Orçamento. Por pior que seja a situação, tem que passar pelo orçamento, por aquilo que a gente viu aqui há pouco. Quanto você pode gastar em cada coisa. Quanto você pode gastar. E poder gastar tem a ver com planejar. Tem a ver com planejamento. Quarto. Vamos junto?
Liste o que você tem. O que te traz dinheiro e o que te leva dinheiro. Isso é muito importante. Quais são as coisas que estão levando o seu dinheiro? E coisas que estão trazendo dinheiro para você. Como assim, Fabrício? Não estou entendendo. Onde estão os furos das suas finanças? Onde estão os pontos de fragilidade? O meu ponto de fragilidade, Fabrício, é o meu filho. É o gafanhoto devorador. Não sei, estou só brincando. Mas sabe que em muitos pontos a gente tem às vezes dificuldade financeira porque a gente não aprendeu a falar não. Outro dia eu estava conversando com um senhor que ele estava passando por muita dificuldade financeira. Presta atenção nessa história. E ele falou que ele estava pagando a faculdade para o filho e ele confessou para mim que ele não tinha condições de pagar a faculdade do filho e que mês a mês ele se endividava para pagar a faculdade do filho. E ele disse assim: Fabrício, um dia você vai ter filho, cara. E você vai saber como é difícil isso. Essa situação que eu estou vivendo. E eu pensei comigo, né? Pensei assim, puxa, que legal, né? Talvez eu tome uma decisão aqui hoje de que eu vou pagar a faculdade do meu filho, mas logo ali na frente, a situação muda, vem o desemprego, o meu negócio vai por água abaixo, eu não tenho mais condições de bancar aquela faculdade, e em vez de ser claro e franco com o meu filho, dizendo que a situação financeira familiar mudou, eu decido que eu vou entrar ladeira abaixo no endividamento, afundando talvez a família pelo resto da vida, porque eu não consegui ser claro e ser franco e lidar com a realidade daquele momento. Daquele momento. Tenha em mente isso. Onde estão os furos das suas finanças? Vamos adiante. Passivos e ativos, né? Olha que interessante. Sabe que as pessoas que normalmente têm muitos recursos financeiros, elas descobriram a diferença entre os passivos e os ativos. Qual a diferença desses dois veículos? Para e pensa. Um leva, o outro traz. Eu botei o Fusion aqui. Você viu que eu tenho alguma coisa contra o Fusion, né? Botei um Fusion e um carro utilitário. Olha que interessante. Talvez esses dois carros custem a mesma coisa. Mas a aplicação deles é diferente. Isso aqui é só uma ilustração. Pessoas... Já viu? Pessoas que parece que ela tem o dom para os negócios. Já viu pessoas assim? Que ela faz multiplicar as coisas do nada. Essa pessoa nasceu para os negócios, né? Por quê? Essa pessoa aprendeu a diferença entre os passivos e os ativos. Essa pessoa, ela se acostumou ao longo da vida dela a se aproximar de coisas que tragam recursos para ela. E ela evita coisas que levam recursos embora. E isso a gente consegue através de uma análise fria do que nós temos, daquilo que nós estamos buscando, né? Daquilo que nós estamos buscando. Por exemplo, eu até coloquei aqui o exemplo do carro, né? Deixa eu pegar aqui na minha folha que não dá para ler ali. Qual que é a página que tem do carro aí? 18. Vixe, o bicho vai pegar agora. Olha aqui o carro. Barbaridade. O valor do carro, 30 mil. Esse é o meu carro. Eu tenho um Honda Fit, 30 mil. IPVA dele, uns 1.200 por ano. O seguro dele, 1.500. Combustível, 400. Pneu, R$1.000 por ano. Talvez aqui está um pouco exagerado. Manutenção, 100 pila por mês, pelo menos a gente gasta. Óleo, cada 6 meses, uns R$190. E desvalorização do veículo, mais ou menos uns 10% ao ano. 3 mil ao ano. Olha quanto que dá por mês. Parou para pensar nisso? 1.000 pila por mês no veículo. E eu tinha 2, hein? A gente tinha 2, né, amor? A Aline tinha um e eu tinha outro quando a gente casou. Eu tinha o Golzinho
Preto. Lembra do golzinho preto? Passamos para frente. Você tá doido, cara, manter 2. Mas Fabrício, a gente precisa de 2 carros. Eu sei, eu tenho filho pequeno, a gente também precisa de 2 carros. Seria bom ter. Mas padrão de vida real e padrão de vida aparente. Foi uma decisão que a gente tomou em família. Já que a gente não tinha condições de manter os 2. Agora tá fácil, né? Agora o Uber acabou nos ajudando bastante. A gente está compartilhando aqui, pessoal, coisas da nossa família, tá? Cada família tem a sua realidade. E você vai ter que fazer essa matemática na sua casa. Mas é uma realidade. Isso aqui pifou aqui. Pifou. Vamos sem. Vamos lá então. Pifou, pifou. Quinto. Deixa eu achar aqui. Liste, quinto passo para sair das dívidas. Liste quanto você deve. Tem aí na página 9, se eu não me engano, né? 19. Liste quanto você deve. Se você deve na Renner R$500, bota lá. Parcela da Renner, R$500. Financiamento, X. Faça um mapa das suas dívidas. Não ignore dívidas. Quantas vezes eu já vi famílias, filhos que pegaram dinheiro com os pais emprestado e falaram: pai, mês que vem eu começo a te pagar. Chegou o mês que vem, veio o pagamento? Que é isso, né? Veio nada, veio outro pedido de dinheiro. Liste as suas dívidas. É o seu nome que está em jogo. Sexto, monte uma estratégia de pagamento. Pai, consigo te pagar, pai, R$10 por mês. Só 10, filho. É o que dá, pai. Então tá bom. E honre os R$10 por mês. Monte uma estratégia para você pagar a sua dívida. Tá bom? Faça isso. Sétimo passo. Equilibre o seu orçamento. É aquela questão de colocar naquela matemática do caderninho. Quanto entra, quanto sai. Você vai colocar ali as dívidas. Tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo outro. Tá bom? E assim, ó. Normalmente, preste atenção nisso. A gente deve um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho acolá. É muito importante você pegar esses pouquinhos e ir se libertando dele aos poucos. Assim, não, esse aqui já vou quitar de uma vez, quito aquele outro de uma vez, quito aquele outro de uma vez. Existem situações em que as dívidas estão tão avolumadas que você precisa de uma estratégia diferente para pagar essas dívidas. Mas normalmente nós damos conta do recado com uma boa estratégia de pagamento, uma boa negociaçãozinha. Mas tudo isso a gente só vai conseguir se a gente equilibrar o orçamento, se você tiver um plano. Se você não tiver, eu entro no passo 8, que esse aqui é muito controverso. Eu tenho até medo de falar, mas é o seguinte: nunca faça uma nova dívida para pagar a anterior. Muito cuidado com isso. Por quê? Se você não passar pelo passo 7, de enquadrar aquela nova parcela no seu orçamento de tal forma que você consiga pagar, você vai se endividando cada vez mais à medida com que você vai fazendo novos acordos. Porque presta atenção, você está devendo no banco 20 mil no banco. Aí você vai lá fazer um acordo.
Você pega um empréstimo daqui, você descobre um santo para cobrir o outro, né? Aí você faz, aí aqueles 20 mil que você estava devendo lá, você faz uma parcela de 500 pila por mês para pagar. Se o seu orçamento está desequilibrado ao ponto de que você não tem condições de pagar uma parcela a mais de R$500, para que você fez esse acordo? Me fala. Para passar um mês, 2, e você ter que voltar lá de novo fazer outro? Você entende o que eu quero dizer? Se você ir fazendo acordo em cima de acordo, em cima de acordo, em cima de acordo, a sua dívida vai crescer cada vez mais. Você tem que voltar um passo atrás. Volta atrás e reorganiza as suas finanças. Não adianta fazer o acordo. E sabe que alguns especialistas, esse ano eu li muitos livros sobre finanças, e alguns especialistas defendem que é até preferível você deixar de pagar, quando no banco, por exemplo, quando essa conta é tão grande, deixa de pagar, separa o dinheiro à parte, e depois de 180 dias, você volta ao banco e paga de uma vez essa dívida. É uma estratégia melhor do que você ir negociando, renegociando, 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 e nunca consegue pagar. Portanto, uma negociação única. Vai ali e paga. Ah, Fabrício, mas a minha dívida eu não consigo. É 3 mil e eu ganho 2. Como é que eu vou pagar de uma única vez? Né? Isso é muito comum, né, Michel? Como é que eu vou fazer para pagar? Se a dívida é maior do que eu ganho por mês, você está falando de algo impossível. Pense numa estratégia para você pagar. E assim, não vai para esse tudo ou nada de uma vez. Ah, não vou pagar mais então, vou fazer o que o Fabrício falou. É possível sim quitar as dívidas. Por exemplo, no meu caso, eu ganhava 800 pila e os juros eram mais de 800. Como é que eu ia pagar? Fiestinha entrou em jogo e ele pagou a minha dívida. Foi a alternativa que eu encontrei naquele momento. Então toma muito cuidado, muito cuidado. Mais importante do que você fazer uma nova dívida para pagar uma anterior é você conseguir se equilibrar com o que você ganha. Mais importante. Nono passo. Faça um esforço extra para pagar as dívidas menores. As dívidas pequenininhas, aquela que eu falei, porque isso vai te dando energia, vai te dando... é como se você estivesse passando de fase do jogo, você vai passando de fase. Paguei, fui para uma nova, isso vai te dando energia para seguir nesse processo. 10º passo, considere uma renda extra. Considere. Não quero desconsiderar o fato de que talvez, muito provavelmente, a sua renda seja uma renda pequena. E que para dar conta dessa situação de endividamento que você está enroscado, muito provavelmente você precisa de uma renda extra, precisa de uma mudança, precisa de mudar radicalmente na sua vida. Foi o que eu fiz também. Eu tinha uma renda que não era suficiente para aquele momento da minha vida. Tive que mudar. Tive que fechar uma porta para poder abrir outra porta, porque eu tinha esse objetivo em mente. 11. Seja satisfeito com o que você tem. E isso tem a ver com fazer novas dívidas. Seja satisfeito com o que você tem. Nós temos tantos recursos, temos tantas coisas. Às vezes a gente precisa aprender a puxar o freio de mão, olhar para o lado e falar assim, gente do céu, quanta coisa eu já tenho recebido de Deus. Nossa casa aqui, ó. Olha, às vezes eu vejo os brinquedos do Benjamin, que a gente comprou, acho que, não sei se a gente comprou algum daqueles brinquedos. E tem um monte de brinquedo do Benjamin lá em casa. Né? Que presente daqui, presente dali, presente de lá. E a satisfação pelo que nós temos tem que ser fator-chave no coração de uma pessoa que está se desenrolando financeiramente. E ele brinca mais com as panelas. Brinca mais com as panelas do que com os brinquedos, cara.
Bota ele nas panelinhas, ele gosta de ficar batendo na panela. Mas, às vezes, se a gente não está satisfeito com as coisas, a gente passa na frente da lojinha de brinquedo, olha o tico-tico, aquele que empurra assim, né, mano? A gente tá doido para comprar, né? Ó, já estou usando para argumento aqui, para a gente não comprar o tico-tico, tá vendo? A gente olha para as coisas, às vezes a gente pensa muito no que nos falta. E esquecemos do que nós temos diante de nós. 12 e último, o 12º passo para sair das dívidas. Não desista. Levanta a cabeça, campeão. Campeã. Você consegue, você é capaz. Lembra como é que a gente terminou ontem o nosso bate-papo? Você tem todas as condições para fazer um excelente planejamento financeiro. Você só de estar aqui hoje teve acesso a conteúdo sobre finanças que a maioria esmagadora dos brasileiros nunca escutou. Nunca escutou. As pessoas não têm ideia de que elas têm que organizar, de que elas têm que se organizar financeiramente. A maioria das pessoas não tem acesso a um conteúdo como esse. E nós temos plena capacidade de sair dessa situação e de organizar a nossa vida financeira. Rapidamente, então, para a gente terminar, tem essas 4 perguntinhas. Funcionou aqui. 4 perguntinhas aí só para a gente terminar. Junta com a pessoa que está do seu lado e conversa rapidinho com ela. Responde aí vocês dois essas perguntas. Você sabe exatamente quanto ganha e gasta por mês? Qual é o seu maior desafio para conseguir controlar as finanças? O que falta para atingir os seus objetivos? Já conversou com sua família sobre o tema? O que te impede? Como foi a experiência? Vamos conversar 5 minutinhos, vai ser muito enriquecedor.